Se você fosse uma cidade de Israel, que cidade você gostaria de ser? Jericó? Jerusalém? Nazaré? Cafarnaum? Qual seria a cidade com a qual você iria se identificar? Se eu trouxesse para os dias de hoje e perguntasse para o Emanuel, ele diria assim, lá nos Alpes Suíços, onde eu já fui, lá tem cidades lindas. Alguém como o pastor Carlos, que foi na Itália, ele diria para Milão, alguma coisa assim. Eu, como fui para a Ásia, para mim é Seul a cidade mais linda do mundo. E eu gostaria de voltar outra vez lá um dia. Da mesma forma, Jesus tinha uma preferência. Jesus tinha uma cidade que ele gostava de ficar. Uma cidade que o atraía, não por aquilo que ela, como cidade, oferecia, aquilo que encanta os nossos olhos, aquilo que mexe com o nosso coração, as belas praias, as belas paisagens, não por isso. Tinha outros motivos que levavam Jesus a preferir essa cidade. E isso vem a calhar com a mensagem que eu trouxe na semana passada, porque hoje você pode falar, além de cúmplice, eu quero que Jesus seja cúmplice comigo na minha casa. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 14, do verso 1 ao verso 9. Essas passagens, elas se encontram em Mateus 26, 6 e 13, e se encontram em João capítulo 1, capítulo 12, verso 1 a 8. Mas vamos ficar em Marcos 14, de 1 a 9. Diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, Jesus estava bem confortável, bem à vontade, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu estou cumprindo essa profecia nessa noite. Continuo contando o que esta mulher fez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abra agora o nosso coração e que possamos ter dentro de nós pessoas nos formando como tinham pessoas em Betânia.
Pai, fale ao nosso coração nessa noite. Fale ao nosso coração nessa noite. Fale ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu já preguei aqui várias vezes a construção de uma casa sólida, usando o texto das bem-aventuranças, o do Sermão do Monte. Quando Jesus estava apresentando a imagem do homem ideal, daquele homem que iria e que irá habitar os céus. Se você quiser saber as pessoas que você vai encontrar lá no céu, o caráter delas, a forma que elas estarão lá, basta ler o Sermão do Monte. E aí você vai ter exatamente o padrão das pessoas que estarão ali. E naquele sermão, Jesus relatou o que nós somos, o que nós ouvimos e a atitude que nós precisamos ter. Hoje, pelo relato do texto que nós lemos, nós deparamos com a última semana de Jesus como homem entre os homens. Essa era a derradeira semana. Eu sei que vocês recebem pessoas na casa de vocês, não como lá em Manaus, 3, 4 meses, mas 2 ou 3 semanas, e chega assim, na segunda-feira você conta nos dedos, ou só faltam 6 dias para eles irem embora e eu estou livre. E essa era a última semana de Jesus como homem entre nós, entre os homens. E Betânia era um lugar especial para Jesus. Talvez Betânia fosse a segunda casa de Jesus. Havia algo de especial em Betânia. Ali moravam Lázaro, Maria, Marta, o leproso, Simão, o leproso, e tantos outros irmãos. Lá, Jesus venceu a morte em Lázaro, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Era um lugar que Jesus gostava de dormir. Mateus 21, verso 17, diz isso, que quando eles passavam por Betânia, Jesus dizia, não, nós vamos dormir aqui. Na região de Betânia, Jesus escolheu para si o jumento que iria levá-lo a entrar de forma triunfal em Jerusalém. Antes da ascensão, dele ser assunto aos céus, depois que ele ressuscitou, ele foi para Betânia, Lucas 24, verso 50. Mas Betânia não era assim uma Brastemp, como diziam lá no Brasil. A palavra Betânia significa casa dos pobres, lar dos pobres. Será que esses pobres não seriam os pobres das bem-aventuranças? Bem-aventurados pobres de espírito. Será que não seriam esses? Mas o que eu sei pelo relato bíblico é que os fariseus hipócritas não estavam residindo lá. Eles não gostavam de Betânia. E Jesus estava, além disso, hospedado na casa de um leproso. Os relatos bíblicos são impressionantes, porque quando alguém é alguma coisa, a Bíblia relata e diz, aquele que foi leproso. E aqui não diz que esse homem era um leproso. O texto diz, na casa de um leproso. Não diz que ele havia sido curado. Pode até ser que ele já tivesse sido curado. E eu sei que os fariseus, a religião deles, não permitia relacionamento nenhum entre aquele que eles diziam que eram puros e aqueles que eles diziam que eram imundos. E o leproso era um imundo. E Jesus, sendo puro, não podia estar ali.
E é nessa casa, nesse ambiente, que Maria, segundo o relato de João, o nome dessa mulher era Maria, a mulher sensível que gostava de ficar aos pés de Jesus, ela apareceu. Essa mulher, ela sabia muito bem acerca de Jesus. E durante um ano ela economizou para esse momento. É interessante que até a hora do sacrifício, os discípulos não tinham ainda consciência daquilo que Jesus estava falando, de que ele iria morrer. Mas essa mulher sabia. Obrigado, irmão. Essa mulher sabia, o texto bíblico diz, em Mateus 16, 21, assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 17, 22, 23 fala a mesma coisa. Mateus 20, 18 e 19 fala a mesma coisa, eu não vou ler, só para vocês saberem. E essa mulher, ela estava antenada. E ela juntou 300 denários. Pastor, o que são 300 denários? Um dia de um trabalhador lá era um denário. Então, aqueles que a gente começa aqui trabalhando, a gente paga 100, 120 dólares. Eu costumo pagar 120. Aí, 100 às vezes. Aí eu fiz uma conta, 300 vezes 120 são 36 mil dólares. Essa mulher economizou 36 mil dólares nas moedas de hoje, de um dia de um trabalhador. Se você olhar lá atrás para o Rafael, o dia dele não é de 120. Vamos colocar aí uns 3 mil dólares, né? Dá um glória a Deus aí. Veja bem, era 300 dias de trabalho. Irmãos, e essa mulher ficou pensando, quem é que vai cumprir os ritos funerais do meu mestre? Quem é que vai dar banho nele, nos pés dele, pelo menos com o bálsamo? Quem é que vai fazer isso? Tudo que esse homem falou se cumpriu. E ele vem falando sistematicamente: eu vou morrer, eles vão me crucificar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E essa mulher, ela ouviu essa mensagem por 3 anos. E no penúltimo ano, ela começou a guardar o dinheiro. Todos os dias um denário. Você sabe o que é isso? Vamos supor que ela trabalhasse. Ela estava guardando todos os dias o dinheiro que ganhava. Ela punha na continha. Todos os dias. Ela estava guardando. E ela dizia certamente: eu preciso me antecipar, porque isso vai acontecer. E a casa de um leproso seria a melhor oportunidade, porque lá dentro não teria nenhum fariseu. Porque eles não entram na casa de um imundo. Estão entendendo? Então ela diz, tem que ser aqui. Eu não posso ser impedida. Eu sei, meu mestre está falando que vai ser entregue. Eu vou naquele lugar que eles consideram desprezível, imundo, que não era próprio para uma reunião de unção. Essa mulher não estava fazendo uma campanha de prosperidade. Eu vou juntar dinheiro para levar para a igreja, para fulano de tal, porque eu quero receber isso. Não!
O texto de Jesus diz claramente que a unção que ela iria praticar seria para o funeral dele. Verso 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Verso número 8. Os três textos falam a mesma coisa, que aquela mulher estava decidida a ungir ao Senhor para a morte. Queridos, é impressionante. Jesus se deixou ungir. Foi a última coisa que Jesus fez na face da terra como ato. Ele não operou nenhum milagre mais depois disso. Ele não curou ninguém mais depois disso. A última atitude de Jesus foi receber essa unção. Ele disse: eu estou preparado para a morte. Imaginem! A palavra de Jesus agora faz sentido quando ele disse que todo mundo um dia ouviria falar dessa mulher. Porque ela participou do último ato de Jesus em companhia dos discípulos. Foi a última oportunidade. Parou. Cessaram-se todas as coisas. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Se fosse nos dias de hoje, você guardaria 300 dias de salário para derramar nos pés de Jesus? Isso aqui não tem nenhuma conotação com pedido de dinheiro, não. No final do culto eu não vou te pedir dinheiro. Pode ficar tranquilo. Muito pelo contrário. Eu abomino essa prática. Você teria coragem de falar assim: 1 ano, 300 dias da minha vida serão para ungir os pés do meu Jesus? É para pensar. Eu acho que é muito mesquinho quando pastores ficam lidando com dízimo. Trazer o dízimo. Tem que trazer. Of course. Mas é mesquinho. Porque o que o Senhor quer vai muito além de dinheiro. Vai muito além dessa barganha. Naquela oportunidade ninguém teve. Só Maria. E Jesus tinha a exata compreensão da atitude de Maria. E é por isso que ele exclama, um ponto de exclamação ali, ele diz assim: ela fez o que pôde. A expressão em grego é: ela extravasou todas as possibilidades para realizar esse ato. Ela foi além de todas as pessoas. Ela quebrou os ritos da vaidade da mulher. E com os seus cabelos, ela, segundo o relato de João, ela enxugava os pés de Jesus. Vocês terão que dar glória a Deus depois disso que eu falar. No capítulo 13 de João, tem a cena dos lava-pés, quando Jesus lava com água os pés dos discípulos. Maria lavou os pés de Jesus com bálsamo. Irmãos, que diferença, água e bálsamo. Somente os reis e rainhas tinham os pés lavados com bálsamo. Só eles, com óleos e mirras. Jesus já havia dito em outra ocasião: eu entrei na casa de vocês e ninguém me deu água para lavar os pés. É como se Maria estivesse dizendo: ele é o meu rei,
É o meu Senhor. Eu sei que estes pés, daqui a alguns dias, estarão manchados de sangue. Eu sei. E esse sangue derramado, ela gritando, foi para me salvar. E esse sangue vai se misturar com o perfume de vida que ele produziu em mim. Eu penso que isso estava no coração dela. Esse foi o último ato de Jesus em Betânia. Nunca mais Jesus voltou para Betânia. Nunca mais. Irmãos, tem 3 ensinos preciosos aqui sobre isso. E é sobre esses 3 ensinos que eu gostaria de compartilhar. E aí é que entra a cumplicidade. E são 3 perguntas. Ou, na verdade, são 3 afirmações. A primeira, Jesus gosta de ficar em lugares onde ele é bem recebido. Foi o que eu descobri. E a minha pergunta é, ele é bem recebido na sua casa? Tem livre acesso? Ele pode chegar, como ele estava na casa do leproso, debruçado em cima da mesa. O texto diz que ele estava debruçado em cima da mesa. Eu sei que se eu chegar lá na sua casa, talvez você, meu pastor, você é bonzinho demais. Pode ficar aí, deita aí, tira uma soneca. Jesus tira uma soneca na sua casa. Ele tem plena liberdade de abrir a página do seu computador. Fala, deixa eu olhar aqui, deixa eu passar um e-mail lá para o Papai do Céu agora. Ele pode. Ele pode vasculhar o quarto escuro do seu coração. Ele gosta de ficar onde ele é bem recebido. Na casa do Simão leproso, na casa de Zaqueu arrependido. Notem que eu não estou falando de pessoas perfeitas. Zaqueu havia sido ladrão, mas arrependeu-se. Na casa da sogra de Pedro, a que era enferma. Não é na casa de Santarrão, que diz que se você está doente, você está em pecado. Não, a sogra de Pedro estava doente. Então essa falácia de que a enfermidade, é claro que tem enfermidade que vem por causa de pecados. E Jesus gostava de ficar nessas casas. Na casa de Lázaro, de Marta, de Maria. Uma família pobre de Betânia. Acho bom que a novela da Record mostra que a família deles era rica e não era. A cidade inteira era pobre. Por isso que se chamava Casa dos Pobres. Irmão, Jesus quer ficar na sua casa, não pelo que você tem, não por aquilo que você foi no passado, mas por aquilo que você pretende ser nele. E aquilo que você é nele. Aí ele vai gostar de ficar na sua casa. O que você é em Cristo? Ele pode ser seu cúmplice? Ele pode chegar e falar, estou fechado contigo, meu amigo. Vamos nessa. Ele pode? Nós estamos juntos. Eu vou enfrentar qualquer parada com você. A Ana vinha conversando comigo ali, dentro do carro, e ela ainda tem muito ranço do catolicismo. Muito. Aliás, a maioria dos crentes tem ranço do catolicismo. E é o medo do capeta que me dói. E tem gente que passa a imagem. Irmãos, Jesus disse o seguinte, aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Eu não tenho uma vírgula de medo, mas eu disse para ela, desde que eu ande com ele e em santidade. Para de falar. Eu vou falar baixinho aqui para o capeta não ouvir. É miserável. Tem
pisar na cabeça dele, ele vai ouvir mesmo. O apóstolo Paulo, ele chega ao extremo e ele diz assim, eu não sou só vencedor, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Pedro diz assim, ó, tem um leãozinho aí, fajuto, rugindo ao derredor. Não é nem ao redor, é o leão falso, porque o verdadeiro está conosco. Aleluia. Jesus gosta de ficar na casa de quem recebe ele bem. Amém. Se na sua casa está tendo gritaria, se na sua casa está tendo bebidas em excesso, aliás, em não excesso também, para ser mau exemplo para os filhos, está tendo uma onda aqui de brasileiro que deixa o Senhor e a primeira coisa que eles fazem é encher a magosta. Crentes que antes eram crentes, agora que não são mais, mas sabe o que está escrito na palavra? Que eles são como cachorros que voltam ao vômito. Está escrito. É dura essa palavra? Não é minha. Jogue a culpa para ele lá em cima, é dele. Essa palavra é dele, vem dele. Porque ele é quem falou, que mandou registrar. É incrível isso. É incrível. Aí eu te pergunto, o cara que está com a vida toda errada e não se arrepende, eu não estou falando de ninguém perfeito, o cara acha que Jesus vai querer morar na casa dele. Não estou falando de ninguém que não peque. Eis aqui o principal. E talvez o que mais peque entre vocês. É a mesma coisa quando Deus fala assim que Israel se prostituiu. Deus está dizendo, Israel arrumou outros deuses para adorar. Você tem uma esposa que te ama ou um esposo que te ama. É como aquele que perde a cabeça e vai buscar um amante e tenta levá-la para a mesma casa. Jesus não vai. Ele gosta de estar onde ele é bem recebido. Aleluia. Se a sua casa não é uma casa de paz, ele não tem cumplicidade com você. Se a sua casa não é uma casa de adoração, de louvor, de temor a Deus, ele não tem cumplicidade. Isso serve para a sua casa lá no trabalho, para a sua casa lá no comércio, para a sua vida inteira. Irmãos, eu estou cansado de ouvir incrédulos chegar no meu ouvido e falar assim, mas fulano, aquele boca suja, aquele bobagento, ele é membro da sua igreja? Fala, não, não é não. Não é não. Irmãos, onde é que Jesus quer ficar? Onde ele é bem recebido. Eu preciso avaliar todos os dias, Senhor, minha casa é digna de receber aquele que foi cúmplice na cruz do Calvário. A segunda coisa que fez de Betânia uma casa especial, uma cidade especial, é que Jesus gosta de estar em lugares onde percebe desejo de adoração. Aleluia. Na beira do tanque de Siloé, onde ele quebrou as amarras interiores de muitos. Na beira do mar, quando chamou um apóstolo arrependido, Pedro, ainda que envergonhado e triste, na cruz do Calvário, onde conseguiu vislumbrar laços familiares
entre João e Maria. No meio das nossas tempestades, desafiando a nossa fé, à beira do caminho, como em Emaús, para sempre aquecer o nosso coração em dias de tristeza e de angústia. Jesus gosta de estar em lugares onde ele percebe que há uma intenção de adoração ao nome dele, exaltação ao nome dele. Aquilo que você faz é para ele, aquilo que você deseja para o próximo é para ele, aquilo que você imagina do próximo agrada a ele, aquilo que você nutre no seu coração faz bem ao corpo e agrada a ele. É nesse lugar que Jesus deseja estar. A sua vida é assim. O seu coração é assim. A sua alma anseia por agradar o Senhor assim. Isso vai ser pastor, deixa ele correr. Gente. Não atrapalha, eu lembro que eu corria. Estou há 30 e tantos anos já nisso, correndo. Irmãos, quando você reúne os seus filhos, você tem prazer em ensiná-los a adorar o Senhor. Você acha tempo para isso? Você acha tempo para chamá-los e contar histórias do Evangelho para eles? O Ari, mas a esposa estão impressionados com a pequena Larissa. E com o Vitinho também. A forma que ela vem crescendo em adoração, e não para não, irmão. Se deixar, vai ser profeta do Senhor, vai anunciar a palavra, vai agradar o Senhor. Irmãos, a Ana sabe como eu sou fanático pelo glória a Deus. A gente está dirigindo, de repente eu olho para ela, ela olha para mim, eu dou aquele glória a Deus assim, que ela até tampa o ouvido assim. Irmãos, mas é um glória a Deus assim, que vem da alma. Eu quero dizer para vocês, nunca, ao estarem do meu lado, pense que é chavão. Tem muita gente que diz chavão, mas não é prazer. É prazer. Você sonha com a sua casa adorando o Senhor. Aleluia. Jesus quer estar ali. Aleluia. E se você não está acostumado com isso, eu vou te falar, vai ser difícil lá no céu, porque é louvor 24 horas por dia. Vitor vai se dar bem lá com a Rebeca. Porque é louvor e adoração o tempo todo. Irmãos, o único trabalho que nós vamos ter no céu é esse, é louvar, é bendizer, adorar, é expressar a nossa vida para Deus. Não é verdade? Hein? A terceira e última coisa. Essa vem aí a principal, que mostra a cumplicidade de Jesus. Jesus gosta de estar no lugar onde Ele quer honrar pessoas. Eu vou repetir, que só alguns entenderam. Jesus gosta de estar em lugar onde Ele quer honrar pessoas. Verso 9 diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu fico chateado quando pessoas chegam e falam assim, isso aí foi Jesus que revelou. Jesus não tem prazer em expor ninguém. Ninguém. Ah, pastor, então ele não revela? Revela. Ele quer ter um concerto com você, ele revela. Ele vai revelar para você. Se você não entendeu, ele pode chamar o pastor, chamar alguém, revelar, mas é ali contido. Para conserto, não é para exposição.
O que o Senhor quer é nos honrar. Ele quer nos honrar com a nossa casa, Ele quer nos honrar com a nossa família. Esses dias eu fui numa reunião com um pastor, encontrei um pastor e um missionário. Aí, conversando com o missionário, eu achei que eu estava contando vantagem. Falei, eu sou da 4ª geração de crentes na família. Ou seja, minha bisavó, avó, meus pais, agora eu. Ele olhou para mim e falou assim, quando vieram os fundadores da América, os meus familiares vieram juntos. Eu sou a 14ª família de pastores. O cara que me deu a Bíblia de hebraico quando eu estava no seminário, conversando com ele, reverendo Lúcio Sattler, eu cheguei e falei para ele, quantos pastores tem na sua família? Ele falou, comigo já são mais de 200. Aí eu fui pesquisar a família Sattler, uma das primeiras famílias evangélicas do Brasil. A primeira família que levou o evangelho para Minas Gerais. A cidade, que hoje, antigamente chamava Presidente Olegário, se não me falha a memória, hoje é Alto do Jequitibá, quase 100% da cidade é evangélica. E quase 100% é da família dele. Porque Deus honra. O Senhor deseja nos honrar. O Senhor não tem prazer em nos expor. Ele nos esmiuça. Ele nos quebra. Para que Ele possa nos honrar. E se você não sabe ser honrado, Jesus não vai querer estar perto de você. Se você quer viver na desgraça, nas intrigas de Facebook e de WhatsApp, e naquela briguinha, naquela mesquinhez, Jesus não quer estar na sua casa. Dê um basta! A vida medíocre, a vida cristã pobre, miserável, dê um basta! Dê um basta! O Senhor quer estar na sua casa, sendo cúmplice com você em suas atitudes e nas suas atividades. Quem sabe você pode falar assim, eu quero ser Betânia. Foi a cidade mais visitada por Jesus. Foi a cidade onde ele mais dormiu das viagens que ele fez. Acho que se eu passasse por Betânia, eu ia menear a cabeça e falar, que lugarzinho chulé. Eu ia para Jericó, a cidade das palmeiras, onde os sacerdotes gostavam de ficar, passar o verão e o inverno. Sabiam que Jericó era Austin? Era os Alpes suíços daquela época. Cidade de descanso, repouso, só milionário lá. Mônaco. Jesus gostava da casa dos pobres. Aleluia. Dos pobres de espírito. Daqueles que têm o reino dos céus. Daqueles que são segundo a tua graça. Só para refletirmos. Sua casa é um lugar que Ele quer estar. Sua casa é um lugar onde tem louvor. E sua casa é um lugar onde Ele pode honrar. Eu gosto da palavra porque ela nos expõe e nos sara. Ela expôs a Zaqueu e o curou. Quem sabe essa noite a palavra também esteja nos expondo.